Pronto, estamos gravando. Muito boa noite a todos. Estamos aqui. Eu com a Ana, com o Andréu, com a Clarissa, com o Demian, com a Gisela, com o Guilherme, com a Joyce, com o Lucas e com a Tá e Anne. Muito boa noite a todos vocês. Nós vamos fazer hoje a terceira aula. Vamos, conversar um pouquinho sobre cinética. Na aula passada, nós continuamos falando sobre cinética química, sobre enfim, conversando um pouquinho sobre os tipos, né, de reações químicas em relação à lei de velocidade. Então, nós vimos a lei de velocidade de uma reação, como que ela pode ser representada, que é uma equação matemática que depende de uma constante de velocidade e da concentração dos reagentes, mas que existem algumas leis de velocidade que dependem também do produto. Eu mostrei isso para vocês. Depois a gente mostramos, né, começamos a discutir algumas reações cujas estas leis de velocidade têm nomes e características próprias, ou seja, leis de velocidade de primeira ordem, leis de velocidade de segunda ordem. Vimos o que significa essa questão de ordem de reação, que é um expoente que eleva a concentração dos reagentes. Então, uma velocidade que tem uma concentração cujo expoente é um número inteiro ou fracionário ou mesmo zero, mas se for fracionário ou mesmo zero, isso daí tem consequências para a velocidade da reação, isso tem que ser considerado. E vimos particularmente equações para as reações de velocidade de primeira ordem, de segunda ordem e o que era tempo de meia-vida. Que tempo de meia-vida era o tempo necessário para que a concentração do reagente caísse pela metade. Depois disso daí, nós fizemos alguns exercícios. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mecanismo. Se der tempo, além de falar sobre mecanismo, eu devo falar um pouquinho sobre a influência, alguns fatores que influenciam as velocidades da reação e sobre a questão falar um pouquinho mais teoricamente sobre a cinética de uma reação. E aí a gente faz exercício. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês não estão me vendo porque o software está, né? Eu estou gravando com aquele meu rosto, né? Na face, na parte inferior da gravação. Só checar se está gravando. Está gravando. Vamos aqui começar. Alguém pode falar se está conseguindo ver? Tá aparecendo sim. Vamos começar então falando um pouquinho sobre mecanismos de reação. Veja bem, gente. Aqui vocês têm uma reação. Aqui vocês têm uma reação de decomposição do ozônio gerando oxigênio. Ozônio, uma substância importante que recobre, né, o nosso planeta numa altura, né, adequada, né, não recobre o nosso planeta no sentido externo, né, da parte superficial da nossa Terra, não é isso, mas essas moléculas estão localizadas na altura adequada da estratosfera, onde o ozônio ele é responsável pela absorção dos raios UV que podem causar mutações genéticas, ou seja, podem ser responsáveis pela geração de câncer. Bem, veja que aqui essa equação ela demonstra o seguinte: você tem duas moléculas de ozônio, ou seja, ou 2 mols de ozônio, gerando 3 mols de oxigênio. Lembrando sempre que a seta aponta para o produto, sempre, sempre, sempre. Se eu falasse para vocês de uma reação inversa, necessariamente teria que ter uma seta para o outro lado, e aí essa outra seta que eu estou aqui graficando, ela estaria apontando para o produto. Nesse caso da reação inversa, o produto seria o ozônio e o reagente seria o oxigênio. Em qualquer situação das setas aqui, em qualquer situação, essa forma de nós expressarmos uma reação química, ela não define, não demonstra, não expressa o mecanismo pela qual uma reação química acontece. De maneira nenhuma ela mostra como acontece. Para você ter uma ideia, o processo de decomposição
do ozônio acontece em duas etapas. Aqui nós temos as duas etapas. O ozônio, a primeira etapa, o ozônio sofre um processo de decomposição em oxigênio, na molécula de oxigênio e no átomo, né, de oxigênio. E esse átomo de oxigênio vai interagir com outra molécula de ozônio, gerando mais duas moléculas de oxigênio. Essas são as etapas do processo mecanístico da produção de oxigênio por meio da decomposição do ozônio. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é que no processo mecanístico essas etapas elas são expressas por reações elementares. O que são reações elementares? Falamos um pouco disso na aula passada. Reações elementares são reações que acontecem numa única etapa. São reações que acontecem numa única etapa. E são reações que, por acontecerem numa única etapa, a lei de velocidade, que é definida como a constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes, teriam como expoentes os coeficientes estequiométricos da reação. É isso que permite uma etapa elementar, é a característica de uma etapa elementar. Uma outra questão que precisa ser falada aqui para vocês quando a gente trabalha com o mecanismo de reação, perceba o seguinte: se eu passar aqui uma reta no sentido para que nós pudéssemos definir qual que é a reação global, olhando apenas para as etapas, percebam que este átomo de oxigênio e este átomo de oxigênio podem ser eliminados, ou eu posso simplificar. Por que eu posso fazer isso? Porque numa somatória, veja que aqui eu tenho reagentes, veja que aqui eu tenho reagentes, do outro lado da seta eu tenho aqui produtos, aqui eu também tenho produtos. Se eu somasse de um lado os reagentes e eu somasse do outro lado os produtos, eu teria oxigênio de um lado da seta e teria oxigênio do outro lado da seta. Ou seja, quando eu tenho os mesmos átomos, as mesmas quantidades de um lado e do outro, você pode e deve simplificar anulando elas. Então, esses átomos de oxigênio não entram como produto final da reação química. Se você somar aqui um átomo, uma molécula de ozônio com outra molécula de ozônio, isso daqui daria duas moléculas de ozônio. E se você olhasse agora para o lado do produto, uma molécula de oxigênio com duas de oxigênio, você teria 3 moléculas de oxigênio. Perceba que eu não estou colocando o átomo de oxigênio porque simplesmente nós simplificamos. Por quê? Porque se eu colocasse aí aqui oxigênio atômico mais duas moléculas de ozônio, dando aí já 3 moléculas de oxigênio, mais uma molécula de ozônio, perceba que o ozônio entra e sai da reação do mesmo jeito, não está participando da reação química, então não tem necessidade de nós colocarmos este átomo. Quando isso acontece, ou seja, quando você tem espécies de um lado da seta e de outro lado da seta e você consegue anulá-las, nós damos o nome a estas moléculas ou átomos de substâncias intermediárias ou compostos intermediários. E estes intermediários, né, são o quê? São substâncias que são geradas e que são consumidas dentro da reação química. Percebam que aqui você tem a geração de um átomo que ele é consumido na etapa seguinte. Alguma dúvida nisso? Alguma dúvida? Pois bem. Além disso, como eu disse para vocês, quando nós estamos trabalhando com processo mecanístico, ou seja, cada reação possui um conjunto de etapas. A somatória desse conjunto de etapas gera a reação global, que é justamente essa aqui, é uma reação global. Que você consegue ela através da somatória das etapas, que são reações elementares. Reações elementares são reações
que acontece numa única etapa. Você tem duas etapas, duas reações elementares, onde esta reação acontece numa única etapa, essa também acontece numa única etapa. Pois bem, reações elementares podem ter a lei de velocidade definida, como eu já disse logo no início, que a velocidade de uma reação ela vai ser igual a constante de velocidade vezes a concentração dos seus reagentes elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, para essa reação, onde Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos, e Azão e Bzão são os reagentes, podemos definir a lei de velocidade como sendo V igual a constante de velocidade Kzinho igual à concentração do reagente A elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é Azinho, ou seja, esse Azinho aqui, e a concentração de B elevada ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, que é este Bzinho, e justamente é o que está aqui, ó, Bzinho. Pois bem, nesse caso aqui do oxigênio, nós teríamos... desculpe, não aqui, né? One moment, please. Não é bem aqui, é aqui. Nesse caso, eu vou pegar esta equação primeira, que é uma equação, uma das etapas, e é uma reação elementar, e toda reação elementar pode seguir este critério. Então, neste caso em particular aqui, ó, a lei de velocidade poderia ser escrita assim, dessa primeira etapa. Velocidade é igual a constante de velocidade K vezes a concentração dos reagentes. Eu só tenho uma concentração só. É de O3. De O3. E veja que o coeficiente estequiométrico aqui é 1. E eu não preciso colocar 1 aqui em cima. E aqui embaixo, se eu fosse fazer aqui embaixo, seria isto aqui, ou seja, constante de velocidade pela concentração de O3 vezes a concentração de O. Então, eu teria isso aqui, vezes a concentração de O, aqui para essa reação elementar. Tudo bem? Tudo bem, gente? Pois bem. Outra questão que eu preciso também falar com vocês é o seguinte, um pouquinho mais teoricamente. Quando uma reação química está se processando, há necessidade dos reagentes se chocarem. Existe, eu vou falar um pouquinho mais para frente, a necessidade que esses choques aconteçam em caminhos, né, de reação adequados, ou seja, os choques aconteçam em posições de direcionamentos adequados, para que se acontece essa reação, esse choque, numa direção adequada e com energia, ou seja, as moléculas se choquem com energias adequadas, nós podemos então atingir um estado reacional em que as moléculas que se chocaram vão gerar um estado que nós chamamos de um estado do complexo ativado. O que é esse estado do complexo ativado? É um estado onde as moléculas apresentam suas energias de ligação ou aonde as suas ligações estão fragilizadas, tanto as ligações das moléculas que as formam, quanto as ligações que formam as moléculas do produto. Então, veja, aqui eu tenho um composto AB que está se chocando com um composto XY. Nessa situação do complexo ativado, em que as moléculas se chocam numa direção adequada, e aqui a direção adequada é a molécula, essa molécula AB, chocando o átomo A com o átomo X e chocando o átomo B com o átomo Y. Se ao invés de X aqui eu tivesse Y, e se ao invés de Y eu tivesse X, não é uma via, poderia até ser, mas nesse caso não é uma via adequada de reação. E se o choque acontecesse desta forma, a reação não aconteceria. Mas como o A está interagindo com o X e o B está interagindo com o Y, e essa é a direção adequada para que a reação aconteça, forma-se o complexo ativado porque ambas as moléculas têm energia suficiente para vencer uma barreira energética que as impede de quebrar e formar ligações.
Formando um complexo ativado, como eu disse, as ligações das moléculas iniciais são fragilizadas, tendem a se quebrar, e as ligações que são formadas nos novos produtos, que seria AX e BY, estão fragilizadas. Então, eu tenho quebra das ligações das moléculas que se chocaram, esta e essa, e eu tenho a formação das ligações dos produtos, essa ligação e esta ligação. São processos que vai acontecendo simultaneamente, né, até que as ligações dos novos produtos AX e YB se formem e esses novos produtos se separem. Sempre assim, realmente acontece sempre dessa forma. Cadê o senhor? Tudo bem? Tudo bem, gente? Não me abandone. Não se vá, por favor. Vamos lá. Beleza. Um outro conceito que eu preciso falar para vocês é sobre a molecularidade. Gente, molecularidade. Bem, quando uma reação está acontecendo e você tem o processo mecanístico, ou seja, o mecanismo de uma reação é a sucessão, por exemplo, aqui eu tenho, né, o processo mecanístico da produção de oxigênio a partir de ozônio. Aqui você tem as duas etapas. Um mecanismo é formado pela somatória das etapas. Somatória das etapas. Nós definimos molecularidade como sendo, ou verificando a quantidade de espécies. Espécies, né, não é veja, não estou falando tipo de molécula, estou falando o número de espécies que reagem na etapa. Isso define uma reação, define uma molecularidade de uma reação. Um minutinho. Boa noite, Patrício. Então, isso define o que vem a ser molecularidade de uma reação elementar. Número não é o tipo, número de moléculas que estão reagindo. Então, veja, aqui eu tenho uma reação. Eu tenho apenas a molécula de ozônio reagindo, sofrendo decomposição, gerando oxigênio e o átomo de oxigênio. Eu tenho apenas uma molécula aqui nessa reação elementar, então ela é chamada de unimolecular. Aqui nessa etapa eu tenho duas moléculas, ela é chamada de bimolecular. E percebam, eu posso ter então uma molécula reagindo apenas, como reagente, a gente olha sempre para o reagente, gerando o produto. Essa é uma reação unimolecular. Veja que aqui eu tenho duas moléculas. Eu posso ter duas moléculas, tipos diferentes, ou duas moléculas iguais. Ambas são chamadas de bimolecular. Aqui é unimolecular. E eu posso ter essa situação, em que eu tenho três moléculas. Três moléculas reagindo. Eu tenho três moléculas reagindo sendo as três de tipos diferentes. Posso ter três moléculas reagindo sendo dois tipos diferentes, ou eu tenho três moléculas reagindo e serem as mesmas, o mesmo tipo de molécula. Em ambas as três situações, eu digo que elas são trimoleculares ou termomoleculares. E aqui estão as velocidades, as leis de velocidades dessas reações químicas. Lembrando que para as reações químicas elementares, os expoentes são os coeficientes estequiométricos de cada um dos reagentes. Tudo bem aí? Tá travando o áudio, gente? Meu áudio tá travando? Pra mim não tá não, tá normal. Beleza. Porque se a gravação ficar ruim, é full. Patrício, você tá me ouvindo bem ou tá travando aí? Melhorou? Deve estar com dificuldade, com certeza. Vamos caminhar aqui.
Desculpe, vocês entenderam essa questão da molecularidade? Molecularidade é só o número de moléculas, número, não é tipo, número de moléculas que estão na posição de um reagente. Beleza? Vamos lá. Agora eu vou pedir uma atençãozinha para vocês. Veja bem o seguinte. Antes de mostrar essa aí, a gente entrar aqui. Deixa eu fazer uma associação de uma coisa com vocês. Todos vocês têm irmãos ou vocês são filhos únicos? Tem gente aqui que é filho único? Eu. Tá, então você não passou por isso. Tá? E nem o Guilherme. Mas quem tem irmão e a mãe, por algum acaso, às vezes pede para você fazer algo, ou ficar olhando o seu irmão porque ela tem alguma coisa para fazer, quantas vezes, às vezes, você planejou de fazer alguma coisa, aí a sua mãe vem e fala assim, minha filha, meu filho, olha só, eu preciso que você me ajude, você vai ficar olhando o seu irmão porque a mãe precisa sair, ou o pai precisa sair, a hora que voltar, a hora que eu voltar, né, você pode ir onde você está precisando ir. Pois bem. Aí, pois é. Às vezes a sua mãe não fala apenas para você ficar com seu irmão. Às vezes a sua mãe pede para você fazer uma coisa com o seu irmão. Olha só, filho, a mãe não pode, vai ter que sair, e você, a mãe precisa que inclusive você leve o seu irmãozinho lá na escola, porque eles precisam pegar uma informação do seu irmãozinho, ou precisa levar uma vacina, etc. O que acontece? Você vai com o seu irmãozinho, e o seu irmãozinho é menor que você, e ele não tem a mesma velocidade que você. Você vai querendo puxar o seu irmão, quase carregando ele. Porque você sai correndo para poder ganhar tempo, voltar e fazer o que você quer. E o seu irmãozinho não anda na mesma velocidade. E você preocupado que você vai atrasar. E que você tinha marcado com seu namorado, com a sua namorada, no determinado momento, e você não vai conseguir chegar. E o seu irmãozinho que não anda. E quanto mais você puxa ele, mais ele fica emburrado e ele parece uma estaca, não quer andar. A pergunta: quem que define a velocidade desse processo? A sua mãe, você ou seu irmãozinho? No mínimo, quem que define a velocidade? Se o seu irmãozinho ficar empacado, você tá entendendo? E se ele não andar, você tá entendendo? Ele vai fazer você atrasar de qualquer jeito. O que eu estou querendo fazer uma associação com a velocidade é o seguinte: as velocidades globais, assim como essa história global, essa história global que eu estou contando para vocês, para que funcione e as coisas dê certo e você possa, né, encontrar o seu namorado, atingir os seus objetivos, você precisa voltar a tempo. E o seu irmãozinho precisa dar conta. E você carrega ele no colo, porque senão você vai machucar a criança, também não pode. Mas ele é o limitador da velocidade da reação. Ele é o limitador. Aqui nessa reação química, nós precisamos entender, nessa e em qualquer reação química, a reação possui um mecanismo reacional. Esse mecanismo tem uma série, né, de etapas. Sempre haverá uma etapa, ou algumas etapas, geralmente sempre uma etapa, que é limitadora da velocidade de reação, que nós chamamos de etapa lenta. Enquanto nós temos uma etapa rápida. Mas quem define a velocidade da reação não é a etapa rápida. Não é, do mesmo jeito que não é você que vai definir a velocidade. Quer dizer, você pode até definir, né, a velocidade para terminar as coisas. Se você pegar e carregar o seu irmãozinho no colo, viu? Se você carregar o seu irmãozinho no colo, você delimita, você resolve o seu problema. Mas se você não pegar o seu irmãozinho no colo, você tá entendendo? Quem vai limitar a velocidade do processo é o seu irmãozinho.
Aqui, quem vai limitar o processo é a reação lenta. Uma outra questão. Professor, mas quem vai falar para mim que uma reação é rápida ou uma reação é lenta? É preciso falar. Eu vou ter que falar, alguém de um determinado exercício precisa falar, porque você, nós só vamos saber se uma reação é rápida ou é lenta dependendo do grau de conhecimento que a gente tem da reação química. Então, vocês aí, né? Ah, que pena, Patrícia. Eu tô gravando, tá, Patrícia? Eu tô gravando. Fica gravado e aí fica melhor, porque realmente assistir picotado não dá, não. Professor, Ah, quando picota, pelo menos aqui em casa, eu não sei se é o caso do povo aí, para assistir aula, desliga tudo, tipo WhatsApp, todas as outras abas, que aí não fica picotando. Porque o meu tava assim, aí ficava às vezes o WhatsApp aqui logado, aí eu depois tirei tudo, limpei tudo, e aí parou de picotar. entendi. Não sei se esse é o É, caso porque dele. se a gente carregar as coisas mesmo, vai ficar. Fica. Patrícia, vê se é isso. Mas às vezes é a internet mesmo, gente. Às vezes é a internet. Aí, o que eu tô falando para vocês? Então, sempre vai ter uma reação lenta e uma reação rápida. Veja bem, sabendo disso, então nós chamamos a etapa determinante de uma reação química, que é limitante de uma reação química em termos da velocidade, da etapa lenta, não é a etapa rápida. Pois bem, em geral, isso nem sempre dá certo, tá? O que eu vou falar. Guarde bem isso. Mas, em geral, a velocidade da etapa lenta é quem define a lei de velocidade de uma reação global. Veja bem, vou repetir de novo. Em geral não significa que é sempre. Estou falando que é em geral. Em geral, quem define a lei de velocidade de uma reação global é uma etapa lenta ou a etapa lenta de uma reação química. Percebo que aqui você tem uma reação global, uma reação do dióxido de nitrogênio com monóxido de carbono, gerando monóxido de nitrogênio mais CO2. E aqui você tem as etapas. Se a lei de velocidade que define essa reação global pode ser escrita em função da reação ou da etapa lenta, eu olharia para a etapa lenta e escreveria a lei de velocidade olhando para esta etapa lenta. A lei de velocidade é definida como constante de velocidade, está aqui, K1. Por que K1? Porque na etapa lenta a constante de velocidade é K1, está aqui. Vezes a concentração dos reagentes. Um reagente é o NO2, o outro reagente é o NO2. Essas concentrações multiplicadas vai dar NO2 elevado ao quadrado. Então, isso aqui seria a lei de velocidade desta reação global. Tudo bem? Tudo bem, gente? Por que que aconteceu? Por que que aconteceu, não? Por que que apareceu o CO depois? Veja bem o seguinte. Você tem essa reação global. E monóxido de carbono é algo que você encontra na natureza. São reações que acontecem na atmosfera. NO2 mais NO2 gera NO3 mais NO. Este reagente produzido, ao interagir com o monóxido de carbono, gera NO2 mais CO2. Percebam que existe uma substância, uma molécula que é uma molécula que nós chamamos como intermediário. Ela aparece e some. Nesse caso particular, então, esse CO apareceu, ele apareceu porque ele está na atmosfera, tá bom? Agora, percebam que tem uma molécula que aparece e some. Eu não estou falando que é uma molécula que apareceu do nada, como foi o CO. Estou falando que existe uma molécula
geralmente que aparece e some. Quando isso acontece, nós chamamos essa molécula de intermediário, porque ela é gerada e consumida. Nessa etapa aqui, nessas duas etapas, que somadas geram essa reação global, qual dessas moléculas são o intermediário? Escreve aí que eu vou dar uma olhada. Vou repetir de novo. Um intermediário é uma molécula que ela aparece e é consumida, ou seja, ela é produzida e ela é consumida. Então eu preciso que vocês falem para mim quem que é o intermediário aí. Coloca aí que eu vou dar uma olhada. E é para olhar aqui nas etapas. Se falar de intermediário, você não olha na reação global. Você tem que olhar nas etapas que você está somando para dar a reação global. NO3, NO, 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 NO3, NO3, NO3. Olha só. Tem colegas que falaram NO, tem colegas que falaram NO3. A primeira coisa, se você tem que olhar uma molécula que é produzida e que é consumida, então aqui tem a primeira etapa. Olhe já do lado do produto, porque tem que ser produzido. Você não vai olhar daqui desse lado. Se tivesse uma outra seta aqui por outro lado, eu olharia do outro lado também, mas não tem. Então só tem duas setas aqui. Para essa banda, aqui eu tenho o produto, e outra para essa banda, aqui eu tenho o produto. Então olhe aqui nessa reação, na primeira reação, e veja se você tem alguma substância que está sendo repetida aqui, que está sendo consumido no lado dos reagentes. Eu estou produzindo NO3 aqui e estou consumindo NO3 aqui, ó. Isso aqui dá para gente cortar. Aqui eu estou produzindo NO, mas eu não estou consumindo NO aqui. E aqui eu estou consumindo CO que não está sendo produzido. Então, não dá para falar que é o NO. Eu preciso produzir e preciso consumir ao mesmo tempo. Então, o intermediário é o NO3. Tudo bem aí? Compreenderam? Gisele, entendeu? Então, no caso, você precisa produzir e consumir. Exatamente, o intermediário, para definir quem é o intermediário. Precisa produzir e precisa consumir. O CO não está sendo produzido e o NO que está sendo produzido não está sendo consumido. Então não dá para falar que é o NO. E veja que nós não estamos olhando para o NO2 aqui, porque o NO2 é reagente. Eu estou olhando no produto para ver o que está sendo produzido e depois olhando o que está sendo consumido. Professor, Pode falar. a questão da outra setinha, você falou como é que funciona mesmo, não entendi muito bem. Faz a pergunta de novo, Guilherme, não entendi. Aquele negócio que você estava falando da setinha virada para a esquerda, no caso. Eu vou dar um exemplo. Calma aí. Vou dar um exemplo. Beleza. Então, para esse caso em particular que nós estamos vendo agora, essa aqui, teoricamente, seria a velocidade, a lei de velocidade da reação global. Ou seja, a lei de velocidade da reação global seria igual à lei de velocidade da etapa lenta. Ou seja, você olharia na etapa lenta para poder definir a lei de velocidade. Muito bem. Veja bem o seguinte. Eu falei para vocês, isso é em geral. Isso não significa que é sempre assim. Nem sempre é assim. E como nem sempre é assim, pode ser que experimentalmente você determine outra lei de velocidade. Nós precisamos definir uma estratégia para verificar se o mecanismo proposto é aceitável ou não. Porque essas etapas 1 e etapa 2 são são etapas que nós propomos. A pessoa conhece a reação química e vai propor as etapas. E depois, para se definir se essas etapas mecanísticas são aceitáveis para descrever uma reação global, nós precisamos seguir a seguinte linha de raciocínio. Primeiro, determina-se experimentalmente a lei de velocidade e compara-se essa lei de velocidade experimental com
a lei de velocidade calculada. Veja que a lei de velocidade calculada, o cálculo que nós fizemos aqui foi dessa maneira. Olhando a lei de velocidade, a etapa, né, que tem a velocidade lenta para definir a constante de velocidade. Nós definimos por essa definição a lei de velocidade calculada, fomos no laboratório e encontramos esta lei. Quando a lei de velocidade experimental, veja, isso aqui é determinado experimental, é igual à lei de velocidade calculada, porque isso aqui foi calculado, quando isso acontece, ou seja, lei de velocidade global determinada experimentalmente é igual à lei de velocidade global definida pela etapa lenta, podemos dizer que as etapas propostas são passíveis de ocorrerem. Ou seja, que a etapa ou o mecanismo sugerido é aceitável. Ainda que eu fale e que o raciocínio seja esse, de que o mecanismo é aceitável, eu não tenho como falar que o mecanismo é de fato este. A não ser que a gente consiga determinar experimentalmente estes intermediários que são gerados e consumidos. Se você conseguir determinar esses intermediários, com certeza você pode falar que o mecanismo reacional ele não é apenas aceitável, mas ele acontece de fato pela forma como foi proposto. Tudo bem aí? Tudo bem, gente? Muito bem. Continuemos. Então, assim, isso aqui eu já falei. Então, nós precisamos ter, né, critérios ou um processo pelo qual nós possamos verificar se a lei de velocidade que você determinou experimentalmente é igual à lei de velocidade que você calculou. E você calcular uma lei de velocidade nem sempre dá para usar a etapa lenta. Nem sempre. Então, vamos ver o seguinte. Como que a gente trabalha, então? Veja, eu vou ler aqui, olha. Qual a lei de velocidade que se pode sugerir para a reação global que ocorre segundo essas etapas? Está aqui as etapas. Percebe que eu tenho duas setas. Uma etapa rápida e eu tenho uma etapa lenta. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para a reação global, e definir aquela relação da velocidade da reação em função do consumo dos reagentes, assim como a velocidade de formação dos produtos, que a gente já viu lá atrás, que é através do símbolo de derivada. É o inverso, né, do coeficiente estequiométrico, seja de reagente ou produto. Se for reagente, eu vou colocar o sinal negativo. Se for produto, eu vou deixar positivo. Mas sempre levando em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, aqui, esta velocidade da reação global pode ser igual à velocidade de consumo desse reagente, desde que a gente leve em consideração esse coeficiente estequiométrico e o inverso dele. Então, é menos 1/2 derivada do NO dividido pela derivada de tempo. Isso aqui, sozinho, é a velocidade de consumo do NO. E se eu vou levar em consideração 1/2, passa a ser considerado a velocidade da reação global. Vimos isso daí há uns dias atrás aí. Aqui você tem a velocidade também de consumo do oxigênio. E aqui você tem a velocidade de formação do NO2. 1/2, tem aqui o coeficiente estequiométrico 2, então tem que ser o inverso dele, 1/2. Veja que não tem o sinal negativo, é positivo porque é produto, está sendo formado. Derivada do NO2 dividido pela derivada do tempo.
Para quem não consegue compreender o que é derivada, entenda que a derivada é um delta pequeno, muito pequeno, tendendo a zero. Então, esse delta aqui, esse D é um delta, é uma variação do NO2 dividido pela variação de tempo. E experimentalmente, e isso tem que ser informado no exercício, experimentalmente, a lei de velocidade encontrada foi essa aqui. Casinho, vezes a concentração do NO elevado ao quadrado, vezes a concentração do oxigênio. Então, veja, eu encontrei experimentalmente a lei de velocidade. Agora, para eu demonstrar que essa reação global ela acontece por essas etapas, eu preciso calcular a lei de velocidade, considerando essas etapas, chegar na lei de velocidade e comparar a lei de velocidade calculada com essa velocidade, a lei de velocidade global experimental. Se elas forem iguais, eu vou poder falar que estes duas etapas de fato são os processos. De fato, não. São as etapas aceitáveis para um mecanismo que gera essa reação global. Só vou poder falar de fato que a reação acontece por essas etapas se o intermediário for detectado. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui: quem que é o intermediário? E, novamente, falar de intermediário não é para entrar na reação global, é para olhar e fixar nas etapas. Quem que é para vocês o intermediário? Escreve aí que eu quero ver. Se vocês conseguem identificar quem que é o intermediário nessas duas etapas. Lembrando que o intermediário é a espécie que é formada e depois é consumida. E sempre olhando o produto, né, quem está sendo formado, sempre a partir da primeira etapa. Sempre a partir da primeira etapa. Não é na etapa lenta, não. É sempre na primeira etapa. N2O2. Exatamente isso. N2O2. Então, esse aqui, o N2O2, é o intermediário. Bem, prossigamos. Qual que é a primeira etapa que nós precisamos fazer? Identificar as reações elementares. Primeira coisa, quem são as reações elementares em todos esses processos aqui? Quem que são? A etapa 1 e a etapa 2. A reação global não é uma reação elementar. Reação elementar são reações que acontecem numa única etapa. Perceba que essa reação global está acontecendo em duas etapas. Então, essa reação global não pode ser uma reação elementar, mas as etapas aqui, a primeira e a segunda, são sim reações elementares. Bem, identificar as reações elementares que levam à formação dos produtos e escrever as leis de velocidade das reações elementares. Antes de nós escrevermos e antes de nós fazermos essa identificação. Veja, nós estamos falando que reações elementares que levam à formação dos produtos. Produto aqui é o NO2, que a gente tem que olhar o primeiro na reação global para ver quem que é o produto, NO2. Nós vimos, por meio dessas relações que eu acabei de falar para vocês, que a velocidade de uma reação ela pode ser equiparada à velocidade de formação do NO2 por meio dessa expressão aqui. Então, veja, a velocidade vai ser igual a 1 meio da variação do NO2 por dt, que é igual a 1 meio da velocidade de formação do NO2. Ou eu escrevo dessa maneira, ou eu escrevo dessa maneira. Ambas estão certas. Ambas. A velocidade de formação do NO2, que é essa aqui, olha, vai ser igual a 2 vezes V. Por que 2 vezes V? Porque tá vendo que tem 1 meio aqui? Esse 2 que está no denominador, ou seja, na parte de baixo da fração, vai passar multiplicando aqui, ó, o outro lado da igualdade. Por isso que aparece esse 2V. Novamente, isso aqui é uma relação falando que a velocidade de formação do NO2 pode ser estabelecida uma relação com ele se eu pegar a velocidade da reação e multiplicar por 2. É isso.
Muito bem. Mas qual que é a lei de velocidade de formação do NO2? Que é o produto. Para nós definirmos a lei de velocidade do NO2, a gente precisa olhar para as duas reações e verificar aonde está sendo formado, gerado o NO2, ou mesmo consumido, Perceba que o NO2 não tem nem nos reagentes e nem nos produtos aqui, mas tem nessa reação. Se o NO2 está presente somente nessa reação, eu preciso olhar para essa reação e definir a lei de velocidade para essa reação. Essa reação é etapa lenta, é a segunda etapa. Então, a lei de velocidade dessa reação é definida como a lei de velocidade dessa reação seria isso aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó. V dessa reação vai ser igual, que é a velocidade de formação, né, do NO2, vai ser igual a constante de velocidade, K2, então tá aqui, né, K2, tá aparecendo um R, mas isso aqui é um K minúsculo, K2, vezes a concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes é igual ao oxigênio, vezes a concentração do NO2. N2O2. Veja que essa velocidade de formação, esse V é esse V aqui, ó. E esse V, que é a velocidade de formação, que é justamente esse aqui, nós vamos substituir, né? O mesmo raciocínio que nós fizemos é esse que está aqui embaixo. Nós vamos colocar o K2O2, N2O2 aqui, ó, nesse Vzinho. Por isso que o resultado ficou essa aqui. Então, essa é a primeira etapa, ou seja, eu estou definindo a velocidade de formação do NO2, que é o produto da reação global, por meio das reações intermediárias, e vejo que eu estou dependendo de uma concentração da espécie do intermediário. Até aí, tudo bem? Muito bem. Aí, veja que eu defini uma lei de velocidade que eu estou dependendo do intermediário. Gente, eu não falei para vocês que o intermediário é uma espécie que é gerada e consumida? Imagina se uma empresa fosse monitorar a lei de velocidade de formação de um produto trabalhando com intermediário. Ela ia sofrer absurdamente e o processo ia ser caríssimo para você ficar ou determinar um intermediário, a não ser que o tempo de vida do intermediário fosse muito grande. Então, nós não podemos deixar uma lei de velocidade ficar dependendo de um intermediário. Então, nós temos que prosseguir nesse raciocínio. A segunda coisa que nós precisamos fazer para prosseguir no raciocínio é escrever. Não podemos esquecer disso, né? Que a gente definiu a velocidade de formação do produto a partir da reação elementar que forma ou consome o produto. E a gente escreveu a lei de velocidade. A segunda etapa, nós vamos escrever a velocidade de formação do intermediário. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma dependência aqui do intermediário, eu quero acabar com essa dependência. Determinar a velocidade de formação do intermediário significa que eu tenho que olhar para as reações químicas e ver se você, primeira coisa, você encontra o intermediário. Perceba que você tem intermediário na reação da primeira etapa e na reação da segunda etapa. Então, nós precisamos definir as leis de velocidade agora, olhando para as duas reações, para essa reação e para essa reação. E na primeira etapa, ainda precisamos considerar que eu tenho duas setas. Duas setas. Eu tenho a formação do intermediário e eu tenho o consumo do intermediário, ou seja, a reação inversa. Então, olha como são as coisas. Aqui nessa etapa, nessas etapas que nós estamos vendo, para que essa reação global aconteça,
O processo de formação do NO2 é essa, ou seja, NO mais NO gerando N2O2. Esse N2O2 ele acaba sofrendo um processo inverso, voltando a NO, mas parte do N2O2 acaba sendo consumido com oxigênio, gerando NO2 mais NO2. Se não acontecesse o consumo do N2O2, a gente não formaria o NO2 como produto final. Como que a gente define, então, a velocidade de formação do NO2 olhando para essas duas reações? Olhando estou falando agora, olhando para cada uma das etapas e olhando seta por seta nessas reações. Então, vamos partir para a etapa 1. Olha para a etapa 1, olha para a primeira seta. A seta está apontando para a direita. Então, o produto é o N2O2. Para essa reação em que a seta está para a direita, a lei de velocidade ela é definida sempre, tá, gente? Sempre. É constante de velocidade vezes concentração dos reagentes, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, veja, o N2 aqui, lembrando que a gente está olhando para o N2, aqui o N2 está sendo formado, o N2 não está sendo consumido. Se ele está sendo formado, mas como eu sei que ele está sendo formado? Por causa da seta. A seta está apontando para produto. O N2 é produto. Então ele não está sendo consumido, ele está sendo formado. A lei de velocidade não vai ser negativa. Ela vai ser positiva. Por isso que aqui não tem sinal negativo. E para definir a lei de velocidade agora, eu preciso pegar a constante de velocidade. A constante de velocidade para essa primeira seta é K1, está aqui, vezes a concentração dos reagentes. Tá aqui os reagentes. NO. Aí eu coloco aqui, consideração dos reagentes, NO. Vai para a segunda seta. A segunda seta é a de baixo. Ela está apontando para o produto. A seta aponta para o produto. O produto agora é NO, já não é mais reagente. Ele é produto. O reagente é o N2O2. N2O2. Nesse caso, o N2O2 está sendo consumido. Se ele está sendo consumido, precisa ter sinal negativo. Está aqui, ó, sinal negativo. Precisa da constante de velocidade. Está aqui, ó, K1 linha, K1 linha. Vezes a concentração do reagente, é sempre reagente. Então, a seta aponta para o produto. O produto são esses aqui. E eu estou olhando para a segunda seta. Então, a segunda seta está apontando para o produto que é aqui. Então, o reagente é o N2O2. Então, por isso que está multiplicado aqui pela concentração do N2O2. Vamos passar para a terceira seta. Nessa terceira seta, o produto é NO2 mais NO2. Percebam que o N2O2, porque a gente estava olhando para a formação do N2O2. Perceba que o N2O2 aqui está do lado dos reagentes também. Está sendo consumido. Por isso que tem sinal negativo. Depois, eu preciso de uma constante de velocidade. A constante de velocidade é K2, por isso que está K2 aqui, vezes a concentração dos reagentes. Os reagentes é O2 mais N2O2. Essa é a lei de velocidade de formação do N2O2. Esta aqui, ó. Essa segunda parte vocês entenderam? Entenderei, moçada? Meus filhos? Beleza. Continuando, porque tem 3 etapas. Continuando aqui. Então, relembrando, nós fizemos uma primeira etapa que a gente tem que calcular, fazer o cálculo da velocidade de formação do NO2. Calculamos a lei de velocidade da formação do NO2, chegamos a essa lei que define a velocidade em função de um intermediário. Isso não é bom. Não é bom. Aí, para a gente tirar esse intermediário, a gente calculou a velocidade de formação do intermediário. Aí eu tenho que olhar para as duas equações e olhar para todas as setas. Quantas setas tiver, tantas setas você vai ter que olhar e escrever a lei de velocidade. Vai ter um menos no início da lei de velocidade se você tiver o intermediário como reagente.
vai ser positivo a lei de velocidade se o intermediário estiver como produto. Depois, a gente vai para uma terceira etapa, que significa em que nós precisamos utilizar a aproximação do estado estacionário. O que é essa aproximação do estado estacionário? Veja, a gente está falando de intermediário. Um intermediário, ele é gerado e consumido. Vocês imaginam a dificuldade que é você determinar a concentração do intermediário, se ele está sendo gerado, ele está sendo consumido? Para pensar. Você tem uma reação química, por exemplo, pode ser da fibra, em que você está monitorando o consumo dos reagentes para você poder saber se está sendo gerado o produto e para você adicionar mais reagentes. E você fica monitorando em função, ou tentando monitorar em função do intermediário. Uma substância altamente reativa. Primeiro, a possibilidade de erro é grande. Segundo, veja, a necessidade de instrumentos de alta tecnologia é absurda. Absurda. E a variação de velocidade do intermediário em função do tempo é ridícula. Pequena, tende a zero. Por quê? Você não consegue medir a variação, é muito rápido. Ela gera, consome. Gera, consome. Gera. Como que você mede variação assim? É difícil. Então, nós vamos fazer uma aproximação de que a velocidade de formação do NO2, ou seja, a variação da concentração do NO2 no espaço curto de tempo, ela é zero. É zero. É zero, é uma aproximação. A gente está considerando que é uma velocidade constante. Se a variação da velocidade em função do tempo é zero, ela é constante. Não dá para a gente determinar, é muito difícil. Quando nós fazemos isso, quando a gente considera que a velocidade de formação do N2O2 é zero, porque você não consegue determinar, né, a velocidade dele, porque ele é consumido, ele é formado e consumido, por isso que a gente fala velocidade constante. Velocidade igual a zero é uma velocidade constante, não varia, não dá para você medir. Nós igualamos, então, essa lei de velocidade a zero. Quando eu igualo isso a zero, perceba que existe, a minha intenção é eliminar esse N2O2 desta equação, eu vou tentar isolar o NO2 que está aqui na presença da fórmula da lei de velocidade de formação do N2O2. Então, eu tenho aqui intermediário, também tem intermediário, eu vou colocar isso em evidência. Então, isso aqui é álgebra. Veja, K1NO2 elevado ao quadrado menos. Aí, eu vou colocar em evidência, que é o N2O2, em evidência, esse N2O2 poderia estar aqui, né? Mas a gente colocou aqui também, não tem problema. Mas se tiver problema... Ah, não posso fazer isso agora, porque senão... Esse N2O2, tanto faz ele estar aqui na frente, tá? Do parênteses. Ops. Tanto faz ele estar aqui na frente do parênteses, como aqui, tá? E veja que se eu distribuir esse N2O2 para cá, ó, K2, esse N2O2 vezes K2O2, eu vou ter justamente esta parte. Já vou falar do sinal negativo, perceba que aqui está positivo. E se eu multiplicar isso aqui pelo K1', eu vou obter justamente isso aqui. Ah, e por que vai ser negativo? Porque eu já estou colocando esse menos aqui. Eu carrego, é porque eu não estou querendo... Deixa eu fazer isso, peraí. Deixa eu fazer isso aqui para vocês... Pronto. Vai, meu filho. Então, veja, eu deixei aqui em evidência o N2O2 e eu estou multiplicando, né? Estou fazendo a distribuição. Estou carregando esse sinal negativo junto com o N2O2. Quando eu pego ele e multiplico pelo K1', eu vou, novamente, conseguir obter esse item, essa lei de velocidade. Quando eu pego o N2O2 menos e eu
multiplico por K2O2, eu vou novamente reconstituir esta parte da equação. Veja, quando eu faço isso, gente, ou seja, eu isolo N2O2 aqui, eu coloco, desculpa, em evidência, eu posso pegar essa parte aqui, menos N2O2, K1' mais K2 oxigênio, jogar toda essa parte aqui para esse lado da equação, vai sumir esse negativo e eu vou obter essa equação aqui. E depois eu posso pegar, isso aqui é tudo matemática, eu posso pegar esta parte aqui, e eu posso passar dividindo para cá, embaixo do K1NO2. E aí eu vou obter essa expressão. Perceba que o N2O2 pode ser substituído por meio desta expressão que não tem mais N2O2. Cadê os senhores? Tudo bem aí, gente? Uma parte de álgebra, é matemática agora, que a gente está vendo essa terceira parte. Matemática. Entenderam o que eu fiz lá? Câmbio, vocês estão me ouvindo? Não me deixa sozinho não, gente. Eu vou mandar pro Fantástico. O professor fica chorando porque os alunos fugiram. Então vamos lá. Por enquanto é isso só. Fez a velocidade de formação do N2O2, olhando todas as equações, escrevendo a lei de velocidade. Depois eu vou considerar essa velocidade de formação igual a zero. Por que eu estou considerando igual a zero? Porque o N2 é formado e é consumido, isso é muito rápido. E aí a gente levando isso aqui igual a zero, num primeiro momento, eu estou colocando em evidência o N2O2, isso é álgebra, e depois eu vou isolar o N2O2. Por quê? Porque eu vou pegar essa coisa enorme para colocar aqui, ó. Eu vou colocar justamente aqui. Olha só. Então, nós encontramos a velocidade de formação do NO2, essa aqui. Essa equação. A velocidade de formação do NO2. Olhando a formação do produto. E definimos e isolamos o N2O2 a partir do trabalho que fizemos com a lei de velocidade de formação do intermediário. Percebam que eu vou substituir N2O2, como eu disse, aqui. Quando eu substituo essa expressão grande aqui, e eu coloco essa expressão grande da equação 2 aqui, na equação 1, eu vou passar a ter esta equação. E aí, essa equação é a velocidade calculada do NO2, de formação do NO2. E perceba o seguinte, essa velocidade calculada precisa ser igual a esta velocidade aqui, que é a velocidade experimental. Ela precisa ser. Se ela não for, não dá para aceitar que o mecanismo acontece por essas duas etapas. E aí eu pergunto para vocês, elas são iguais? Não está igual. E veja que esse número 2 que eu coloquei aqui é justamente isso aqui, ó. Esse número 2. Então perceba que não é igual. Não é igual. De maneira nenhuma ela é igual. Mas o que então está faltando? Se ela não é igual, não pode ser aceitável os mecanismos. É a primeira coisa que você teria que falar. Mas tem algumas aproximações que a gente precisa aprender a fazer. Perceba aqui aonde está a seta, que é o meu denominador. Ele depende de uma constante, que é o K1', e depende da constante K2. Vamos aqui na reação química. Depende, olha aqui, ó. Depende dessa constante K1' e da constante K2. K1' é essa constante, K2 é esta constante. Ou seja, ambas as constantes estão
mostrando reações de decomposição do intermediário. Essa K1' está mostrando a decomposição do N2O2 sozinho. O K2 está mostrando uma decomposição que depende do oxigênio, mas é uma decomposição do N2O2. Perceba que o K1' pertence a uma etapa que é rápida. E perceba que o K2 pertence a uma etapa que é lenta. Lenta. Ora, quem tem maior constante de velocidade? A constante de velocidade que pertence a uma etapa rápida ou a constante de velocidade que depende ou está associada a uma etapa lenta? Vou repetir de novo. Qual valor é maior? A constante de velocidade de uma etapa rápida ou a constante de velocidade de uma etapa lenta? Escreve aí, que eu quero ver. Quem é maior? O K1', que pertence a uma etapa rápida, ou o K2, que pertence a uma etapa lenta? Escreve aí, moçada. Acho que é a lenta. Veja bem. Se uma reação é mais rápida do que outra, é porque a constante de velocidade é muito maior. Veja, a velocidade, por que a gente tem que entender isso? A velocidade da reação, ela depende de uma constante de velocidade, eu estou olhando agora para essa reação do K1'. Depende de uma constante de velocidade, K1', vezes a concentração do reagente. O reagente, nesse caso, em particular, é igual a N2O2. N2O2. E o N2O2 aqui está sendo consumido. E essa etapa é mais rápida. Se ela é mais rápida é porque esta constante é muito maior. E por ser maior, faz com que a velocidade seja maior. E se a velocidade é maior, a velocidade vai ser mais rápida. A etapa vai ser mais rápida. Uma etapa que é lenta possui uma constante de velocidade menor, de menor valor. Então, K1' é muito maior do que K2. K1', que pertence à constante de velocidade de decomposição do NO2, é muito menor do que... Desculpe, é muito maior, porque a etapa é rápida, do que a constante de velocidade da reação lenta. Ora, se isso é verdade, que K1' é muito maior do que K2, então nós podemos... Veja bem, se isso aqui é muito maior do que isso, nós podemos aproximar, então, que isso aqui não tem importância. Não tem importância. E eu posso, então, ficar com essa aproximação, com esta equação. Ora, isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, e isso aqui é uma constante. Se eu unir esses três numa única constante, eu vou ter uma lei de velocidade que é essa aqui. E essa lei de velocidade é igual a essa aqui, que é a experimental. Veja que a lei de velocidade calculada é igual à lei de velocidade experimental. Se isso é verdade, podemos sim dizer que este mecanismo é aceitável para a reação do NO mais o oxigênio gerando NO2. Veja que não é complicado, porque tem várias etapas e envolve uma matemática com muita letra. Então você tem que só ter o cuidado na hora de fazer essa matemática algébrica, para você não se perder. Tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Nesse primeiro momento, compreenderam aí a maneira como a gente faz para achar a velocidade da reação e comparar com a velocidade experimental? Estou falando só para ver o contexto. Vocês entenderam o contexto? Entenderam o contexto aí, gente? Veja bem.
Vou fazer um outro exemplo. Isso aqui eu já falei para vocês. Né? A velocidade global experimental é igual à velocidade calculada, então a gente pode falar que é aceitável aquele mecanismo. Vamos ver um outro exemplo, gente. Um outro exemplo. E depois eu vou fazer um exercício. É a mesma coisa. Qual a lei de velocidade que se pode sugerir para a reação global que ocorre segundo essas etapas? Tem as duas etapas. A primeira coisa que eu preciso que vocês olhem aí. Quem que é o reagente intermediário? Escreve aí para mim. Quem que é o reagente intermediário? Você precisa saber disso. Quem que é? Exatamente. É o oxigênio atômico. Então, esse... Ops. Misericórdia. Professor, Oi. só uma dúvida para esclarecer uma coisinha. Pois não. Na questão, ele sempre vai falar qual reação é rápida e qual reação é lenta? Precisa falar porque você não tem... E quando eu falo assim que precisa, é porque a pessoa que define isso é uma pessoa que tem que saber da reação. Vocês não sabem da reação. Então precisa estar escrito rápida e lenta. Vocês não vão poder definir isso, não é vocês que definem isso, entendeu? Então, num exercício eu preciso falar quem que é o rápido e quem que é o lento. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, veja, nessa reação, o oxigênio atômico, aqui está faltando um parênteses, o oxigênio atômico, ele é o intermediário. Novamente, o que nós precisamos fazer? Precisamos definir a relação da velocidade dessa reação global com a velocidade de formação de produtos e consumo de reagentes. Para fazer essa parte em azul, nós não olhamos, presta bastante atenção nisso. Para fazer essa primeira parte aqui em azul, nós não olhamos as etapas, nós olhamos a reação global. A reação global. Olhando para a reação global, nós podemos então escrever que a velocidade da reação global é igual a menos um meio da variação da concentração de oxigênio em função do tempo. Veja, mas por que eu posso escrever isso? Porque aqui eu tenho esse número 2 e é o inverso sempre disso. E na formação de produtos será 1/3 da variação de oxigênio em função do tempo. Por que 1/3? Porque eu tenho 3 aqui como coeficiente estequiométrico. Isso define a lei de velocidade. Define a relação da velocidade da reação com a velocidade de consumo do reagente e a velocidade de formação do oxigênio. Existe uma lei de velocidade experimental. Eu esqueci de colocar aqui. Precisa colocar. A lei de velocidade experimental... Cadê a lei de velocidade? É justamente essa, por isso que eu não coloquei. É essa aqui, ó. KO3... Momento. A lei de velocidade experimental é essa aqui, ó. Então, isso aqui, essa lei aqui... Peraí. Não sei se vai aparecer, não consigo mudar esse negócio agora a cor, mas vocês vão entender. A lei de velocidade experimental é essa aqui. K vezes concentração de O3 dividido por O2. Essa é a lei de velocidade experimental. Nós precisamos fazer agora cálculos para ver se a velocidade que nós vamos calcular é igual a esse valor experimental. Se for igual, nós vamos definir e nós poderemos falar que este mecanismo proposto é aceitável. Pois bem, qual que é a primeira etapa? Identificar as reações elementares. Novamente, as reações elementares estão acima da reta aqui, ou seja, ela tem que ser definida como etapa. Elementar são reações elementares e definindo se é lenta ou rápida, que leva à formação dos produtos. E escrever a lei de velocidade dessas reações. Veja, quem que é o produto? Aonde você vai olhar isso? Você tem que olhar na reação global. E você olha na reação global e vê quem que é o produto. O produto é o oxigênio. Viu quem é o produto? Aí sim você vai olhar nas etapas. Tem oxigênio aqui?
na primeira etapa? Tem oxigênio, então eu vou ter que fazer uma lei de velocidade aqui. Tanto para K1 como para K1'. Tem oxigênio aqui na onde está a segunda etapa? Tem oxigênio. Então eu vou ter que levar em consideração todas as etapas para poder definir essa lei de velocidade de formação. Perceba também que aqui eu tenho a velocidade da reação é igual a 1/3 da velocidade de formação do O2. Se eu passar esse 3 multiplicando aqui, eu posso escrever que a velocidade de formação de O2, velocidade de formação de O2, que é isso aqui, é igual a 3V. Por que 3V? Porque eu estou pegando esse 3 e estou passando aqui multiplicando. Pois bem, mas se eu seguir essa situação de identificar as reações elementares, em função da formação dos produtos, ou seja, olhei, o produto é o oxigênio, tem oxigênio aqui também, eu vou ter que fazer as leis de velocidade para todas as setas. Vou começar na primeira seta. A primeira seta está apontando para o produto lá direito. O produto é oxigênio e O atômico. Perceba o seguinte, o oxigênio é produto, ele está aqui como produto. Né? Ele está aqui como produto e se ele está como produto, ele não está sendo consumido, ele é positivo a lei de velocidade. Por isso que começa aqui como um produto e positivo. Veja, esse 3, este 3 aqui, é esse 3 aqui. Ó. Por isso que abriu parênteses. Aí, falando da lei de velocidade para essa primeira seta. A lei de velocidade para essa primeira seta é definida como? Depende de uma constante de velocidade. A constante de velocidade é K1. Por isso que está K1 aqui. Vezes a concentração do reagente. O reagente não é aqui desse lado. O reagente é do outro lado. É O3. Por isso que está O3 aqui. Vamos para a outra seta. A seta está apontando para produto. O produto aqui é o ozônio. Então, desse lado é o reagente. Perceba que o O2, que é o produto que a gente está olhando, o O2, ele está do lado, para essa seta aqui, onde está o K1', ele está do lado dos reagentes, porque a seta aponta para o produto é O3. Se ele está do lado dos reagentes, está sendo consumido, então tem que ser negativo, tem que ter um sinal negativo. Então, veja, menos K1', O2. Por que O2? Por causa que eu tenho que levar em consideração os reagentes que pertencem a esta seta. O2 e O. Vamos passar para a segunda equação. A terceira seta. Seta está apontando para o produto. Tudo bem. O produto é O2. Aqui ele está sendo formado. Diferente da seta K1', que o O2 está sendo consumido, porque a seta está apontando para o O3. Aqui a seta apontando para o O2, está sendo formado, então é positivo. Por isso que está positivo aqui. Vezes uma constante de velocidade. K2. Por que K2? Porque essa reação, a constante de velocidade é K2. Vezes a concentração dos reagentes. O e O3. Por que O e O3? Porque os reagentes aqui estão do lado esquerdo. Desse lado da ponta da seta é o produto. Tem que olhar para o reagente. O vezes O3. Então, aqui eu defini a lei de velocidade de formação do O2. Perceba novamente que a lei de velocidade de formação do O2 depende da concentração de intermediário. Isso é ruim, nós precisamos sumir com isso. Para essa primeira etapa, tudo bem aí? Tudo bem para essa primeira etapa? Muito bem. Depois dessa primeira etapa, o que nós vamos fazer? Escrever a velocidade de formação do intermediário. Por que nós fazemos isso? Porque a gente tem interesse de fazer sumir esse oxigênio atômico e esse oxigênio atômico, que são elementos intermediários. Para a gente escrever a velocidade de formação do intermediário, nós temos que a primeira coisa é verificar quem que é o intermediário. O intermediário é o O atômico. Então, nós vamos ter que olhar para as etapas. Agora, eu não estou olhando para a reação global, estou olhando para as etapas.
E eu tenho que olhar para a etapa e verificar se cada etapa tem um intermediário. Ele precisa ter, né? Então tem a intermediária aqui e também tem aqui. Ótimo. Então nós precisamos definir a lei de velocidade para cada um dos intermediários, para cada uma dessas setas. Olha para a primeira seta, que tem como constante de velocidade K1. O intermediário é o O. O O está sendo formado, a seta está apontando para o produto e está sendo formado. Então, a lei de velocidade que eu vou fazer agora precisa ser positiva. Como que a gente define isso? Pega a constante de velocidade K1 vezes a concentração do reagente. Quem que é reagente? O3. Por isso que está K1 vezes O3. Depois a gente tem que olhar o K1', que é a segunda seta. A segunda seta está apontando para o produto. Está apontando para o produto. O produto, né, para a segunda seta é o O3. Estou mostrando aí. É o O3. Como é o O3, o reagente está do outro lado. O reagente aqui nesse caso é o O2 mais O. Como que eu vou definir, então, essa lei de velocidade? Vou definir essa lei de velocidade pegando essa constante, K1'. Outra coisa, né? Precisamos saber se é positivo ou negativo, né? A seta está apontando para o produto é O3. Nós estamos olhando para o intermediário, que é o O. O O está do lado do reagente. O reagente vai ser consumido, então precisa ser negativo. Por isso que tem esse sinal negativo. Agora eu preciso definir a lei de velocidade. Depende da constante de velocidade, que é K1', vezes a concentração dos reagentes. Os reagentes estão desse lado. Então, concentração de O2 vezes a concentração do oxigênio atômico. É o que está aqui. Vamos passar para a terceira seta. A terceira seta tem constante de velocidade K2. Veja que ela aponta para o produto, que é o oxigênio. Do lado contrário, eu tenho os reagentes. Então, para definir a lei de velocidade, primeiro, o O está sendo consumido, porque está do lado dos reagentes. Por isso que é negativo, vezes a concentração do K2, que é a constante de velocidade, vezes a concentração dos reagentes. O e O3. Tudo bem essa parte? Na segunda etapa? Aí, o que nós vamos fazer agora? Porque a ideia é a gente sumir com essa dependência aqui, olha, do oxigênio atômico. Então, eu vou levar em consideração que a velocidade de formação do intermediário, que é este e este, é muito rápida. E nós não conseguimos medir essa velocidade, porque a formação e o consumo são rápidos. Se você pega a lei de velocidade ou tenta determinar a velocidade do intermediário, isso vai ser aproximadamente igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Ora, se isso aqui é igual a zero, nós podemos colocar em evidência o átomo de oxigênio. Se você coloca em evidência o átomo de oxigênio e você isola ele, você vai chegar a essa igualdade. Nossa, professor, como você chegou a respeito disso? Você tem que isolar, ou seja, K1 vezes concentração de O3 vai ser igual, eu vou pegar essa parte aqui, ó, essa parte aqui que eu estou circundando, e vou colocar do outro lado da equação. Essas partes negativas vão virar positivas, e daí eu vou colocar em evidência somente o átomo de oxigênio, que multiplicaria o K1, o O2 e o K2, o O3. Para quem não está entendendo, é o seguinte, eu faria isso aqui, pegaria o K1, deixa eu só fazer um momentinho, para vocês entenderem. Um momento. Acho que esse daqui. Só. Então aqui está zerado. O que nós faríamos? Eu vou pegar essa parte aqui, vou colocar do outro lado da equação.
do outro lado da equação. E esses sinais negativos vão sumir quando eu faço isso. Vai ficar positivo. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar em evidência essa parte aqui. Em evidência, o oxigênio. Vou pegar o oxigênio e vou colocar em evidência. E vou tirar isso aqui também, porque eu coloquei lá para fora. Ou seja, eu estou tentando isolar. Veja bem o que eu estou fazendo. Peguei essa parte, né, do K1 e K1 linha e K2, joguei por outro lado da equação, ficou positivo esses sinais negativos. Depois eu coloquei o O, que é o atômico, em separado e coloquei em parênteses os outros componentes e as constantes para que pudesse multiplicar com esse oxigênio, porque se eu pego e aplico a distributiva aqui, eu vou voltar o que está nessa parte de cima. E agora eu vou pegar esta parte aqui e vou passar a dividir no K1 vezes O3. Eu vou obter essa parte final. Ora, essa parte final permite e me dá a possibilidade de substituir o oxigênio aqui, ó, atômico. E é justamente isso que nós vamos fazer. É justamente isso que nós vamos fazer, ou seja, eu tenho um oxigênio aqui, eu tenho um outro oxigênio aqui. E nós vamos pegar, então, essa expressão, ou seja, nós vamos pegar essa aqui, vamos pegar essa expressão aqui, grandona, e vamos colocar aqui, ó, nesse oxigênio, e vamos colocar aqui, ó, nesse oxigênio. E nós vamos obter essa equação absurda. 3K1O3, ó, o K1O3 aqui, menos. Misericórdia, professor, o que você fez aqui? Simplesmente substituir essa coisa grande aqui. Aí ficou K1' vezes K1. Aonde que tá, meu Deus? Mas aqui eu acho que aqui tá faltando um K1'. Aqui tá faltando, não tá faltando não, que eu tô colocando agora aqui. Pronto. K1' vezes K1'. O oxigênio aqui, ó, tá aqui. Desculpe. Esse oxigênio está aqui. Ó, esse oxigênio é esse oxigênio. Esse O3 é justamente este O3 aqui. É esse O3 aqui. Ah, não. Agora achei o calinho. Tá certo. Este calinho aqui. Esse calinha é esse calinho. Isso aqui vocês não precisam fazer, eu só estou mostrando para vocês, tá? Porque eu sei que é ruim se olhar uma equação tão grande assim. Esse K sem linha é esse K1 aqui, ó. Então, veja, esse K1O3 é isso aqui, ó, K1O3. Vou repetir de novo. Esse K1O3 é esse aqui, ó, K1O3. Esse K1' é esse aqui, ó, K1'. Esse oxigênio aqui é esse oxigênio aqui. E essa parte K1' O2 mais K2 vezes O3 é essa parte aqui de baixo. Depois, mais K2 está aqui, mais K2 está aqui. Vezes a concentração do átomo de oxigênio. Nós vamos substituir aqui essa expressão. Então, vai ser K2 vezes K1 vezes O3, ó, K1 vezes O3. Veja que eu tinha O3 de novo, por isso que ficou ao quadrado aqui. Dividido por K1' O2 mais K2' O3. Ora bolas, dá uma olhadinha. Se eu fosse olhar e comparar essa equação, que é a equação calculada, com essa equação que é experimental, na hora você ia falar, não são iguais, não dá para aceitar esse mecanismo. O que nós temos que fazer? Tentar simplificar, verificar se é possível simplificar. E simplificar é sempre olhando da parte de baixo, na parte de baixo, que é o denominador. Que são essas constantes de velocidade, o K1' e o K2. Ó, K1' e K2. Vamos na equação. K1' aqui e K2 tá aqui.
Vamos olhar para essa reação porque são reações que estão consumindo oxigênio. Veja, o K1' é de uma reação rápida, o K2' é de uma reação lenta. E eu já falei para vocês que constantes de velocidade de reações rápidas são muito maiores do que constantes de velocidade de reações lentas. Então, o K1' é muito maior do que o K2. Se essa constante K1' é muito maior do que o K2, nós podemos vir aqui, se K1' é muito maior do que K2, isso aqui passa a ser desprezível, isso aqui passa a ser desprezível. E a gente pode, então, fazer uma álgebra que não faz sentido eu mostrar aqui, né? Eu só mostrei aqui um sistema um pouquinho mais complicado, né? Mas você faria uma álgebra, porque agora dá para você tirar o mínimo múltiplo comum e você cairia nessa equação aqui, ó. Nessa equação aqui. Eu já estou mostrando o resultado dessa álgebra. E perceba que isso aqui é uma constante K2, uma constante K1, uma constante K1', tudo constante. O 3 também é uma constante. Ou seja, eu posso transformar esse número 3 mais a constante K2, K2 mais a constante K1, mais a constante K1' numa única constante K. E perceba então que esta lei de velocidade que foi calculada é igual a essa velocidade, ou lei de velocidade experimental. E aí eu consigo demonstrar então que esse mecanismo, né, pode ser usado para representar a lei global, a velocidade global de decomposição do ozônio. Professor, pelo amor de Deus, isso aqui é muito complicado. Veja, a complicação está apenas nesse número de letras, que as operações são simples. A sugestão, eu vou fazer um exercício agora, vocês vão ver que não é difícil, mas o raciocínio é sempre isso. Fazer um exercício e vocês vão perceber que não tem dificuldade nisso. Vocês conseguiram entender, pelo menos compreender a ideia do mecanismo reacional e como que a gente faz para poder aceitar ou não aceitar uma proposta de mecanismo? Essas partes pormenores, essa primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, isso daí eu vou fazer novamente um exercício. Vocês vão perceber que não é assim tão complicado, não. Tudo bem, gente? Eu vou fazer um exercício. Vocês vão ver que não é assim tão confuso. Mas o espírito da coisa que vocês compreenderam? O espírito, hein? Entenderam que tem que ter uma etapa em que você precisa olhar primeiro para a reação global, uma segunda etapa que você tem que olhar para a substância que é o intermediário, e depois uma terceira etapa em que nós consideramos a velocidade de formação do intermediário como zero, para que você possa achar uma equação que seja utilizada para retirar da lei de velocidade a dependência pelo intermediário. Essa que é a ideia. E a gente vai fazer um exercício logo no retorno aí. Tudo bem? Vamos dar uma parada para vocês respirarem. 15 minutinhos, aí a gente retorna, falou? Estou terminando aqui a primeira etapa, daqui a pouco a gente começa a segunda etapa, moçada. Boa janta para vocês aí.